Bom, pessoal, só um vídeo rapidinho aqui para responder um comentário, aliás, dois comentários que eu recebi, de pessoas perguntando por que eu faço uso de Paulo, se eu mesmo tenho vídeos que eu falo que Paulo não foi apóstolo, né? Eu já tinha falado disso antes, mas eu não achei o vídeo para pôr como resposta, então vai ser bem curtinho esse vídeo, tá? Deixa eu explicar primeiro para essas pessoas, ainda mais quem pode ser novo no canal, o que é exegese e hermenêutica. Exegese é um comentário, uma dissertação que tem por objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra. É basicamente o que eu faço aqui no canal. Interpretação de obra literária, artística, pode ser jurídica e assim por diante, ok? E hermenêutica é a mesma coisa, é a ciência, é uma técnica que tem por objeto a interpretação de textos religiosos ou filosóficos, especialmente das escrituras sagradas. Interpretação dos textos, do sentido das palavras, é basicamente o que eu faço aqui nesse canal. Eu pego lá, por exemplo, arrebatamento, eu vou interpretar o termo, o que significa, os outros livros da Bíblia que aparecem, etc e tal. É basicamente isso que é exegese e hermenêutica, ok? E qual é a função do teólogo? O teólogo analisa os textos bíblicos, as terminologias aplicadas e o que o autor estava tentando transmitir. Então você pega um livro lá da Bíblia, o livro de Isaías. Isaías falou assim: a sua terra ficará deserta. O que Isaías estava tentando transmitir? Era um fim do mundo ou era a terra de Israel? É isso que o teólogo vai fazer. Ele vai analisar aqui com exegese e hermenêutica e vai tentar chegar ao próximo do que o autor quis transmitir. Era uma coisa ali para você tomar o pé da letra? Era uma figura de linguagem? Era só uma simbologia? O que era que o autor quis transmitir? Era uma linguagem poética? Enfim, é isso que o teólogo vai analisar. Então um bom teólogo ele deve analisar tudo que está na Bíblia, independente de crença, viés ou gosto. Eu vou analisar, por exemplo, Jó. Para mim, Jó não é um livro que eu gosto, eu já falei aqui no canal. Mas eu não vou deixar de analisar porque eu não gosto do livro de Jó. Ao contrário, eu tenho que tentar ver o que o autor quis transmitir, se eventualmente eu for analisar algum tópico que está em Jó. Vocês estão entendendo? Por exemplo, se eu estou analisando algo que Jesus disse, não importa se eu sou cristão ou não, eu tenho que ser honesto e me ater ao que está escrito. Porque a Bíblia é um livro escrito. A mesma Bíblia que eu analiso é a mesma Bíblia que um católico pode analisar, um evangélico, um protestante, um adventista e assim por diante. Eu tenho que me ater ao que está escrito, independente de crença. Se alguém me perguntar, por exemplo, algo sobre Jesus, eu não posso simplesmente falar assim para a pessoa: eu não sou cristão. Jesus não foi Messias, amadinho, tá? Então eu não vou responder sua pergunta. Ronaldo, mas o que Jesus falou aqui quando ele falou pro jovem rico, né? Por que ele respondeu desse jeito? Jesus não foi o Messias, esquece isso. Sério, isso seria um bom teólogo na opinião de vocês? Não, porque eu estaria pondo uma crença ou não crença, que no caso pessoal minha, em cima do que está escrito, sendo que na verdade o objetivo do teólogo é justamente analisar o que está escrito, ok? Então se um teólogo fizer isso, por exemplo, de simplesmente dizer eu não vou analisar isso porque Jesus não foi o Messias ou algo do tipo, isso não é teologia, ok? Independente da crença pessoal, eu tenho que analisar o que está escrito. Terminologia. Agora já chegando na questão de Paulo. É comum nos vídeos do preterismo, por exemplo, aquele lá que eu falo com Apocalipse, já aconteceu, o sermão profético, eu utilizar as epístolas de Paulo como base. Porque Paulo fez uso das mesmas terminologias. Eu tenho até uma tabelinha aqui, ó. Apesar de estar em inglês, dá para vocês verem aqui, ó. Mas eu vou explicar para vocês. Paulo foi um judeu do primeiro século, auto-intitulado apóstolo, e independente de simpatia ou não pelo personagem de Paulo, é só o que nos restou para analisar certos termos. Alguém tem aí as epístolas de Felipe, de Bartolomeu, de André? Cadê? Não está na Bíblia. Infelizmente, praticamente a metade do Novo Testamento é de Paulo. Então ele é a única base que nós temos contemporânea, entendeu? Então, por exemplo, Jesus disse que o Evangelho seria pregado... Só um minutinho, pessoal, meu telefone tocou aqui bem na hora. Que o Evangelho seria pregado em toda a terra. Oikumenes, aqui ó. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra. Paulo disse que o evangelho foi pregado em toda a terra usando o mesmo termo aqui, ó, oikumenes, que nem você pode ver aqui em Romanos 10:18, ó. E eles até o fim do mundo chegou a sua palavra, ou seja, Romanos 10:18, Paulo usou o mesmo termo. Então, se eu estou analisando, ao menos que alguém tenha todos os outros escritos desses outros apóstolos que não estão na Bíblia, Paulo é só o que nós temos de comparativo e contemporâneo da mesma época de Jesus, para poder analisar os termos aqui, ó. Aqui o termo cosmo, em Marcos 16:15, Paulo usou o mesmo termo em Colossenses 1:6. Qual é o problema? Eu tenho que acreditar que Paulo foi um apóstolo para analisar isso? Não, porque isso aqui chama-se hermenêutica e exegese.
Independente se Paulo foi ou não apóstolo, eu posso fazer uso das epístolas dele, assim como eu faço uso, por exemplo, de Flávio Josefo, às vezes de alguma coisa do Talmud, às vezes da história secular, como Filo e assim por diante. Paulo não precisa ter sido um apóstolo para fazer uso das suas epístolas para mostrar terminologia, sentido das palavras. Vocês estão entendendo? Então, como teólogo, eu vou fazer sim uso das suas epístolas para mostrar que ele utilizou os mesmos termos em grego, independente de ter sido ou não apóstolo. Aí vai de cada um. Para mim, Paulo não foi apóstolo. Agora, se tem cristãos que acham que ele foi, é um direito de cada um. Vai da crença de cada um. Agora, se eu não usar o termo porque Paulo não foi apóstolo para mim, aí eu não seria um teólogo imparcial. Eu ia falar, não, aqui todo mundo, pessoal, eu não tenho como mostrar para vocês que essa palavra aparece na Bíblia. Tem lá uma epístola de Paulo, mas eu não vou mostrar porque Paulo não foi apóstolo para mim. Vocês estão entendendo? Aí que teólogo eu seria? Eu seria meramente um teólogo parcial. Então, resumindo, exegese e hermenêutica é a arte de analisar e interpretar os textos bíblicos, independente de crença, mas tentar chegar ao mais próximo do que o autor quis transmitir. E para isso a gente vai usar, sim, livros poéticos, livros simbólicos. Por exemplo, o Gênesis fala, Noé andou com Deus. Noé para mim não é um personagem real, pelo menos o que está ali na Bíblia. Mas eu vou usar aquilo para mostrar que Enoque também andou com Deus, e a mesma expressão. Simples. Por exemplo, lá em Malaquias, que os pastores fazem uso, eu abrirei as janelas do céu. É a mesma expressão que está lá em Gênesis 6, quando Deus mandou o dilúvio. Eu abrirei as janelas do céu, sendo que ali para mim Gênesis também não é literal. Mas eu estou mostrando que a expressão, a terminologia é a mesma, ok? Então quem não entendeu isso ainda, fica aqui, é a última vez que eu vou tentar explicar isso, ok? Porque como tem pessoas novas no canal, sempre vem as pessoas com essas perguntas. Mas você falou que Jesus não é o Messias e você está usando ali, analisando o Mateus 24 de Jesus. Independente de quem foi Jesus, eu estou analisando o que está escrito. Mas você falou que Paulo não foi apóstolo. Independente se Paulo foi ou não apóstolo, eu tenho que analisar Paulo também em teologia. Analisar o que ele quis dizer, as expressões, e usar sim suas epístolas de forma comparativa, que nem isso daqui. Tá bom? Então fica aí para todos. Paz a todos.